tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu, tia Jaque e a tia Lu, vamos contar mais uma história sobre Deus e sobre as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Mas antes, vamos fazer uma oração. Feche aí os seus olhinhos e ore assim comigo. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos por esse período em que estamos em casa, em que estamos passando por esse momento difícil de quarentena, mas com a ajuda do Senhor, nós estamos vencendo, nós estamos rompendo e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nesse dia, através dessa história que a tia Lu vai nos contar, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para recebermos a boa palavra do Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, crianças? Amém, tia Lu? Amém, tia Jaque. E com vocês agora, a historinha com a tia Lu. Sim, a historinha de Samuel. E então, crianças, eu disse que a tia Lu vai contar essa história e ela vai contar a história. Mas eu só vou lembrar vocês uma coisinha. Lembra no dia que eu contei a história de Ana? Naquele vídeo que a gente fez homenagem para as mamães, lembram? E aí eu disse então que Ana tinha ido ao templo orar, porque ela tinha feito um voto com o Senhor. E nessa história de hoje a tia Lu vai falar o que aconteceu. Se aquele voto se cumpriu ou não na vida de Ana, né? Mas aconteceu, né? Nós contamos aqui da outra vez, até um pedacinho, né? Que aquele voto se cumpriu e que aí veio Samuel. Mas aí a história de Samuel, o que aconteceu dali pra frente, nós vamos ouvir agora com a tia Lu. Ana teve Samuel. E Samuel era bebezinho ainda, mas Ana cuidava dele com maior carinho, nos passos do Senhor, ensinando a palavra do Senhor para ele, desde pequenininho. E Ana cuidava dele, e ele desmamou. Aí a Ana viu que já estava na hora de levar o Samuel para o templo, né? Sim. Porque ela tinha que cumprir o voto, né? É verdade. Assim que a gente faz um voto, nós temos que cumprir, né? Sim, porque a palavra de Deus fala que a gente não é obrigada a fazer votos. Sabiam, crianças? Mas a partir do momento que você decidiu fazer, aí você tem que cumprir. Isso. E como ela prometeu, né, que se ela tivesse um filho, ela ia levar para o Senhor. É verdade. Né? Então, ela pegou o Samuel, bonitinha, arrumou as coisinhas dele e subiu lá para o templo, aonde o sacerdote Eli morava. Então, chegando lá no templo, ela encontrou com o sacerdote Eli e falou assim: "Ah, sacerdote, você lembra de mim? Lembra, né? Porque eu estive aqui uns tempos atrás. E agora estou com a minha promessa aqui realizada, que é o filho que eu tive, que o Senhor me deu. E eu trouxe ele para ficar na casa do Senhor, servindo ele o tempo todo e todos os dias." Que legal, tia Lu. Legal, não é? Muito legal. Né? E o sacerdote ali ficou muito alegre, né? Porque ele também já era mais velho, né? Era velho. E agora teria alguém para estar ajudando ele. Nas tarefas da E ele estava precisando, né? Sim. Estava precisando ali uma pessoa para ajudar. Ainda mais o Senhor, Sim. né? Uma criança obediente, estava ali ajudando ele o tempo todo. Varria, colocava as coisas no lugar, preparava um cafezinho para ele, uma frutinha para ele comer, até o sapato calçava no sacerdote ali. Verdade. Não é verdade? Que legal. É. Que menino de Deus, né? É muito de Deus, Igualzinho né? essas crianças que estão aqui, né? Assistindo esse vídeo, né? Isso. Crianças de Deus, crianças que servem, né? Deus, que coisa linda. Deus gosta muito das crianças, muito. Não gosta? Deus ama as crianças. Ama as crianças, aquelas crianças que oram para o Senhor, pedindo, que lê a palavra, né? Então, quando Samuel ajudava o sacerdote, ele à noite ele ficava cansado, né? Então os dois iam dormir, né? É. O sacerdote foi dormir
E o Samuel também foi dormir. E Samuel dormiu, dormia. Aí ele ouviu uma voz chamando o nome dele. Samuel, Samuel. Quem será, tia Samuel Lu? dormindo. E ele acordou assustado, porque ele não tinha ouvido aquela voz ainda, né? Não tinha. E naquela época não era normal, né? Ouvir, né? Ouvir a voz de Deus. É. Então ele levantou assustado, correu lá para o sacerdote Eli e falou: Eli, o que foi? Eis-me aqui, tu me chamas? Aí o sacerdote falou assim: não, eu não te chamo, vai dormir. Aí ele foi, todo dormiu novamente. Quando ele pega no sono, ele ouve: Samuel, Samuel. Ele acorda, calça o chinelinho dele e vai lá pro sacerdote Eli. Oi, sacerdote, oi, o que foi? Você me chama? Sacerdote: não, Samuel, não te chamei. Vai dormir, Samuel. E ele volta novamente e dorme. E aí, tia Lu? Ele dorme, né? Dormiu? Conseguiu? Ele conseguiu. Parou de dormir, ouvir aquela né? voz, né? É, Parou? que o sacerdote ali tranquilizou ele, né? Falou: vai dormir, sim. né? Então ele foi dormir. Aí ele ouve de novo. Ah, ele ouve de novo. Ele ouve Tá de vendo, novo. crianças? Novamente. Presta atenção. Samuel, Samuel. E ele acorda novamente, calça o chinelinho e vai lá para o sacerdote ali novamente. Aí ele fala com o sacerdote: você me chamou? Eis-me aqui. Aí o sacerdote falou: estou entendendo essa voz. Ele já era mais experiente, né? É. Aí falou com ele: vai dormir. Da próxima vez que você ouvir chamar o teu nome, você senta na cama e fala: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E ele foi dormir novamente, né? Sim. E dormiu. Aí chamou ele novamente: Samuel. E ele entendeu, obedeceu o sacerdote ali, né? Sentou na caminha dele, falou: fala, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, o teu servo te escuta. Eis-me aqui. E o Senhor falou com ele. Que lindo. Falou tudo o que tinha que falar, né? Usou uma criança para falar com ele. É verdade. Né? E ele ouviu o Senhor falar com ele, e ele obedeceu, e ele ficou muito feliz porque ele entendeu que era a voz do Senhor, né? Aí, quando amanheceu, o sacerdote foi lá perguntar se ele tinha ouvido a voz, e ele falou: eu ouvi, Era a voz de sacerdote, Deus. eu ouvi, era a voz de Deus. Que coisa linda. Então, criança, Deus fala com você também, né? Você estando estudando a tua palavra, lendo a Bíblia, obedecendo o seu papai, a sua mamãe, ajudando também, É verdade. Não é só adulto que ajuda a mamãe, Não. criança também ajuda, não é? E quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais fácil vai ser ouvir a voz dele falando com a fácil. gente. Não é verdade, É tia Lu? verdade, é. Ele fala no nosso coração, ele fala na nossa mente. E a gente Isso. precisa obedecer e estar atento. Assim como Samuel, né? Samuel não sabia como reagir, ele não entendia que voz era aquela. É verdade. Mas aí tinha alguém para ajudar alguém. Samuel. E você Isto. também pode perguntar para um adulto, pode perguntar para sua professora, para o seu pastor, para o seu papai, para sua mamãe, né, tia Lu? Isso E eles mesmo. vão com certeza te ajudar. Isso. É verdade? E vocês, crianças, estejam em oração, né? Pelo seu pastor daqui da igreja, né? Sim. Pelas crianças, outras crianças, porque o tempo está difícil. Mas para o Senhor nada é impossível, É né? verdade. Vamos estar em oração, como Samuel orou todos os dias, lia a Bíblia. Amém? E sabe também, tia Lu, o que aconteceu? As palavras que o Senhor falou com Samuel, todas se cumpriram. Todas se cumpriram, é Olha como verdade. Samuel foi usado por Deus, né? É verdade. Para transmitir aquilo que Deus queria fazer. Sim. Mas se você quiser saber mais, vai lá na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, está escrita a história da vida dele.
E aí você vai conseguir entender como aquele menino tão especial que pôde ouvir a voz de Deus se tornou um grande profeta de Deus. Amém, tia Lu? Amém, crianças? Amém. Agora nós vamos ouvir um louvor, né, crianças? Amém. Adore o Senhor de todo o seu coração. Amém? E até o próximo Até vídeo. o próximo. Tchau. Tchau. 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz